No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um paper squish que escreve de verdade. É sério, e você vai amar. Tem também uma capa de caderno lindíssima, toda em feltro, e um porta-treco incrível reaproveitando lixo e transformando em luxo. Bora começar? Oi gente, eu sou a Dani Martinez e atrás da câmera temos o Rick. Dá oi, amor! E aí, galera? O vídeo de hoje tá mega divertido, vocês já viram aí um monte de spoiler. Tem volta às aulas, tem paper squish que vocês gostam, tem ideia reaproveitando material que ia pro lixo e a gente vai começar pelo que, amor? E o que a gente vai fazer? Volta às aulas, o que você acha? Eu gosto da ideia. Eu quero fazer uma capa de caderno inspirado em um personagem. Eu posso mostrar esse personagem já, amor? Pode. Inspirado na Fofolita. Pra quem não conhece a Fofolita, gente, é da Ponto a Ponto da linha Fofoloucos. Bora lá começar? Eu comprei o caderno mais baratinho que tinha e vou transformar em um caderno lindo usando feltro Santa Fé. Escolhi a primeira cor que será o fundo da capa, o azul turquesa. E a medida eu tirei com o próprio caderno, cortando com 1 centímetro a mais de sobra em toda a volta. Depois disso é só posicionar ali o caderno bem certinho e ir colando tudo com cola quente que já seca na hora. Fui passando de pouco em pouco e colando ali primeiro todo o lado de fora. Depois as sobras ali eu vou colar dobrando pra dentro. Então faço o picote nas laterais para poder colar a aba desse jeito, passo a cola quente e vou fixando parte por parte. Já lá na parte de cima e de baixo eu faço um picote simples antes da dobra e colo ali por cima também, ficando todo certinho assim em volta. Por fim, eu vou diminuir o tamanho da sobra do feltro ali que sobrou no meio, passo cola e finalizo dobrando assim. E olha o resultado como fica perfeito, com um excelente acabamento, né? E a minha inspiração para criar a capa desse caderno vai ser a Fofolita, um dos personagens da Ponto a Ponto, a nossa linha de brinquedos em parceria com a Santa Fé. Separei então um pedaço de feltro rubi cítrico e preto e recortei nesses formatos aqui. O rosa eu coloco por cima do preto, que cria o fundo da boca e um contorno todo em volta. E para dar um charme, eu vou fazer uma costura também. Peguei então a agulha e linha de crochê preta e fui subindo e descendo, fazendo vários tracinhos na marca da costura desse jeitinho. E fica muito lindinho, gente. Lembra ainda mais o nosso ponto a ponto, né? As próximas partes eu recortei no feltro vermelho, branco e preto e fui colando ali por cima mesmo, sem precisar costurar essa parte. A única que eu vou fazer com costura novamente é a barriguinha, que recortei no branco e vou fazer a costura ali em volta, do mesmo jeito que eu fiz no contorno. Aí é só reaproveitar a linha depois para criar o desenho ali dos cílios, fazendo 2 tracinhos de cada lado, as sobrancelhas e os detalhes nas orelhas. E olha só, gente, a minha Fofolita ficou super bonitinha e as cores super combinaram com a que eu escolhi para a capa. E é só colar ali em cima. Sobrou um espaço ainda, então decidi fazer um detalhe. Então recortei 3 camadas de feltro. A primeira no branco, o segundo no preto e o último no vermelho, formando assim um balão de conversa com um coraçãozinho. Agora sim, tá pronto o meu caderno. Viu só? Usando retalhos que tinha aqui em casa, fiz uma capa de caderno apaixonante. E aquilo que era baratinho ficou super chique. E eu amei criar me inspirando na minha linha de brinquedos ponto a ponto. A Fofolita ficou muito fofa. Tcharam! E aí, ficou parecido, gente? Olha, ficou bonito, hein? Eu amei as duas juntas, super fofo. E agora eu quero mostrar pra vocês como é super fácil costurar ponto a ponto. Vamos lá! E é assim que vem a Fofolita, com todos os cortes preparados para montar, tanto frente quanto verso. Para montar, eu começo identificando essa marcação ali no preto e direciono com a ponta do vermelho no mesmo lugar. E o próximo passo eu vou fazer o mesmo com o azul, sempre alinhando tudo em volta muito bem. Vai subindo e descendo, formando o contorno e finalizando com o nó lá atrás. Puxo a linha até sobrar mais ou menos uns 8 centímetros e vou para o próximo furo, também passando de baixo para cima. Essa costura é bem fácil de fazer. É só ir passando de furo a furo na mesma direção. E dessa forma vai formando tipo um espiral. Estão vendo como fica? Enche primeiro os braços, pernas e orelhas com quantidades menores de fibra e depois vai enchendo todo o corpinho. E quando estiver bem cheinho, é só finalizar a costura seguindo a mesma sequência. E esse aqui é o resultado, olha como fica lindo! E para fazer a Fofolita você vai seguir o mesmo passo a passo. A única diferença é que ela não tem os chifres para passar e não tem a costura de X ali na barriga. Sério, gente, é muito fácil de fazer. E agora que você já aprendeu, já pode fazer o seu em casa também. Esses são o Azulito e a Fofolita.
personagens da coleção Ponto a Ponto da linha Fofoloucos, uma parceria da Santa Fé com Dani Martinez. Monte, colecione e divirta-se! Viu só, gente? Aí eu fiz o azulito, que é praticamente igual a fofolita, mas fica assim, ó, coisa mais fofa e super fácil de fazer. E sabe, amor? O quê? Ela está falando comigo. Eu não sei o que acontece, esse canal é mágico, os personagens que eu faço sempre falam comigo. Eu também acho que é hora do que, amor? Do like! Deixa o joinha de vocês que é mega especial, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo por aqui. E agora eu vou fazer mais uma ideia super fofa, aproveitando aquele material que ia pro lixo, transformando em luxo, bora lá. Pra essa ideia eu vou usar EVA branco da Santa Fé, e eu criei esse molde baseado no pote que eu vou reaproveitar para decorar. E vou começar recortando no EVA a parte de fora, para dar um fundo pro meu pote que era um gelato. Eu limpei e vou decorar tudo por fora com EVA. Aí é só colar ali em volta, deixando o acabamento lá atrás, onde une as pontas. Pro próximo passo eu vou recortar os detalhes e vou fazer, gente, tipo um xadrez. Nesse molde aqui eu vou recortar um quadrado sim e um não, um sim e um não. Na linha seguinte eu vou intercalando novamente e é super fácil de fazer. É só recortar cada parte no EVA rosa e depois ir colando, intercalando por cima do EVA branco. Daria até pra fazer antes de colar o branco em volta, tá, gente? Mas como o pote é arredondado, o acabamento fica muito mais bonito colando por etapas, porque ele vai acompanhar o formato do pote sem deixar tudo esticado. E viu só, esse xadrez já deu um charminho, né? Mas ali nos espaços em branco, eu vou colar coraçõezinhos que eu recortei no EVA vermelho. E olha como ficou super delicado. E é um estilo que tá super na moda. Meu primeiro potinho tá pronto. E agora eu vou fazer outro detalhe pra decorar outro pote. Dessa vez eu tô usando EVA branco, amarelo e o preto com glitter. Recortei o fundo de uma flor no preto, por cima o EVA branco com uma flor mais detalhada e no centro uma bolinha amarela. Daí fiz várias dessa daqui, encapei o outro pote com EVA rosa e vou colar várias florzinhas espalhadas por ali. E depois entre cada uma delas eu vou colar um coraçãozinho que recortei no EVA com glitter preto. E faço assim, tá pronto o meu outro pote, gente. Tá aí, uma ideia super fofa pra usar como parzinho de vasos ou porta-canetas. Assim, aquele material que ia pro lixo pode virar luxo e decorar o seu cantinho. Incrível, né? E o EVA tem um acabamento perfeito pra criar muita coisa linda. Tcharam! Duas ideias super fofas, dá pra fazer um par de vaso, um par de porta-canetas ou assim, igual eu fiz, deixar cada um na mesa. E você viu só, amor? Eu tô agora adorando. Ficou lindo. E você sabia, amor, que agora EVA tem sobrenome? Opa, Santa Fé! EVA é Santa Fé, gente. Agora, tudo que vocês estão vendo aqui no canal, feltro e EVA, sempre da Santa Fé, da marca queridinha do coração. Eu espero que vocês tenham gostado, mas não acabou o vídeo não, amor. Eu vou trazer agora o Paper Squish, uma coisa super fofinha. Caneta, amor, pra você quero ver. pra você escrever lá no caderno, bora lá. E essa ideia é muito legal, basta imprimir esse molde onde tem canetas com animais no topo e começar a se divertir colorindo. A criatividade é sua, você pode colorir com as cores mais normais dos animais, como é na realidade, ou criar seus próprios personagens utilizando cores para dar mais alegria. O meu koala, por exemplo, eu decidi fazer de azul, senão eu acho que o meu vídeo ia parecer que tava todo preto e branco. Então tô usando o marcador à base de álcool para colorir, gente, que eu tô amando aprender com ele. Mas dá pra você pintar aí na sua casa também com lápis de cor, canetinha, tinta, giz de cera, o que você tiver. Esse marcador aqui é super divertido, que permite escurecer ou fazer detalhes usando uma segunda camada da mesma cor ou num tom diferente. Aqui, por exemplo, eu tô fazendo na mesma cor vários tracinhos como se fossem pelinhos e fica super fofo. O corpo da caneta eu vou usar as cores que eu pintei o animal. E como essa parte aqui é bem espaçosa, eu tô usando essa ponta mais larga que super funciona. Aí é só ir colorindo e repetindo, ou não, as mesmas cores na dupla do bichinho, como você preferir. Eu fiz da mesma cor e depois vim colorindo todos os outros bichinhos. Aí do lado tem um gatinho que eu escolhi as cores laranja, cinza e branco e fui colorindo tudo. Ficou super fofinho no final, bem kawaii, né? E eu gosto muito de pintar gatinhos também, gente. O lápis com as cores usadas no gatinho eu repeti no segundo para ir pro próximo animal. Dessa vez é o panda que a gente tanto ama também. Esse não tem muito por onde fugir, né, gente? O mais básico é fazer preto e branco ou cinza e branco, que é o que eu fiz. Ai, eu amo pintar, gente, e amo assistir vídeos de pintura também. Fico até em dúvida se gosto mais de um ou do outro. O que você prefere, pintar ou assistir vídeos de pintura? Me conta aí nos comentários. Ah, eu vou fazer disso daqui, gente, depois uma caneta. Então escolho a cor e pinto a ponteira ali para poder identificar depois. E vou disponibilizar 2 moldes para vocês fazerem em casa quantos Paper Squishes de caneta quiserem. Olha esse aqui como ficaram fofos também, gente.
gente. E o próximo passo é proteger essa pintura. Para isso, eu vou usar fita transparente para empacotamento da Tech Bond e vou passando camada por camada ali por cima do desenho e fixando com uma espátula. Bem devagar para não criar bolha nem dobra e ficar bem retinho. Vou repetindo até cobrir tudo, ficando assim, ó, tá vendo? E aí sim, eu posso começar a recortar. Essa parte é sem segredo, é só pegar a tesoura que você tiver e aos poucos e com calma ir acompanhando o contorno e cortando tudinho. E cada animal você precisa recortar as duas partes para fazer frente e verso, construindo seu paper squish. Eu já recortei o meu, mas antes de tudo eu vou virar esse aqui pro lado de trás e vou retirar o tubo de caneta ali do centro para usar. Posiciono a ponta bem ali no fim da ponteira do lápis e prendo lá dentro com fita adesiva. Agora sim eu pego a outra parte e coloco ali por cima e vou começar a fechar nas laterais usando fita adesiva. Recorto um pedaço, colo ali em cima e viro lá para trás unindo a outra parte. Deu para entender? Acho que sim, né? E eu fui fazendo isso dos dois lados, fazendo alguns picotes em algumas partes quando precisava para encaixar melhor e fui colando toda ali a lateral e abrindo a cabeça para começar a colocar enchimento de pelúcia, essa fibra aqui, gente, da Santa Fé. Faço bolotinhas pequenas e vou empurrando com o resto lá da caneta que eu não vou usar mais. Vou empurrando, empurrando até encher toda a parte ali do lápis. Depois fecho a cabeça e vou colocando as fitas ali na lateral. Nessa parte tem que fazer mais picotes, a cada meio centímetro mais ou menos, para ir acompanhando toda a curva e o formato da cabeça. Deixo só ali em cima aberto, coloco mais enchimento e depois finalizo fechando com mais fita e tá pronto, gente. Um paper squish super lindo e é uma caneta. 2 em 1, gente, eu amei. E é muito gostoso de apertar e dá pra fazer vários personagens pra você brincar e decorar o seu cantinho. Imagina só um kit de canetas de paper squish, todas elas kawaii pra você escrever e decorar tudo. Legal demais, né, gente? Me conta aí qual paper squish você mais gostou. Viu só, gente? Dá pra fazer caneta de paper squish, amor? Opa, claro que dá. Escuta. E faz barulhinho e é super gostoso de apertar, gente. Eu amei essa ideia, mas eu quero saber de você em casa qual foi sua ideia favorita de hoje. Teve o caderno com feltro, teve o porta-treco, porta-caneta, vasinho com EVA da Santa Fé e teve o paper squish. Eu vou ficar com a fofolita. A fofolita ficou a coisa mais linda, gente, eu amo demais. E eu quero agradecer você por estar no vídeo até agora aqui junto com a gente. Agradecer a Santa Fé por mais um vídeo coladinho por aqui. E mais algum recado pra galera, amor? Agradecer todo mundo. Obrigado pelo carinho de sempre. A gente vai ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.